cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Boa tarde, graça e paz a todos que estão assistindo mais uma live da Mocidade de Sucupira. Meu nome é Breno, para quem não me conhece, eu sou o presidente da Mocidade de Sucupira. E hoje é um dia especial, onde nós estamos comemorando o Dia do Jovem Presbiteriano. E quero parabenizar todos os jovens presbiterianos, né? Dizer que somos muito felizes por ser presbiterianos, por ser servos do Senhor. E hoje é o nosso dia. Então, para você que está aí assistindo, vem comemorar aqui com a gente. Quem ainda não viu, quem está vendo também a live, manda para quem não está vendo pelo aviãozinho aí. Manda para quem ainda não está assistindo, para poder várias pessoas vir e comemorar aqui com a gente. Já que hoje é o dia do jovem presbiteriano, eu separei um texto aqui em Salmos 119, versículo 9. Dá um tempinho para os irmãos acharem aí. Salmos capítulo 119, versículo 9.
Temos aqui Josias, irmã Leidinha, Igreja Presbiteriana em Socorro, sejam muito bem-vindos. Amada Lígia. Vamos lá. Comenta aí amém, para quem achou o versículo. Diz assim, Salmos 119, capítulo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Vamos ler de novo? Salmos 119, capítulo 9, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar o puro o seu caminho, observando a tua palavra? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, Senhor, graças te damos por esse dia, Pai, que o Senhor possa vir abençoar esse momento, esse trabalho da UMP de Sucupira, Senhor, que várias pessoas possam assistir, Senhor, essa live, para ver o nosso trabalho, Senhor, abençoa todos eles, abençoa o teu servo, o reverendo Fábio, que vem trazer a mensagem com a reflexão logo mais, Senhor, em nome de Jesus, assim eu te oro, amém. Deixa eu convidar o reverendo Fábio para que depois a gente canta mais. Deixa eu convidar ele para poder ele falar um pouco. Entrou Tomás, tudo bom, Tomás? E a Rose acabou de entrar. Pronto. Graças a Deus, reverendo. Graças a Deus, Breno. Boa tarde a todos os que estiverem nos assistindo, viu? É um prazer, mais ou menos, nós estarmos aqui, participando aqui da live da UMP, da Igreja Presbiteriana de Socorro. Muito bem, é com o senhor agora. Queridos, como o Breno já fez aí na introdução, né? E vejo que eu estou em sintonia com ele, porque eu ia fazer a leitura desse versículo, de Salmo 119, verso 9, né? Então, nós vamos rapidamente aqui trazer algumas informações sobre este domingo que nós estamos vivenciando, que é o terceiro domingo de maio, dá licença. Foi só uma tosse porque eu ia me engasgando, viu? Ninguém pensa que eu estou com coronavírus, não, pelo amor de Deus. Esse terceiro domingo de maio, né, de acordo com o calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, é comemorado o Dia do Jovem Presbiteriano. Então, é bom a gente resgatar um pouco da história, porque a história é também parte da nossa identidade. Né? Nós somos identificados pelo nosso histórico, né? Isso em todas as áreas, né? Cada um de nós, Breno, eu, a gente tem uma história que já veio dos nossos pais, e a partir dessa história, nós somos identificados, né? Nós somos identificados pelo nome, pelo sobrenome, quem é a nossa família, atividade. Tudo isso aí é um somatório para a nossa identidade, né? E os órgãos institucionais também têm essa mesma identidade da mesma forma como nós estamos falando, né? Então, a mocidade presbiteriana, ela tem a sua identidade, e eu vou compartilhar aqui com você um pouco hoje em comemoração desse Dia do Jovem Presbiteriano, né? Qual a importância da gente comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano? Então, a gente já começa aí parando para observar um período longo da Igreja Presbiteriana com o trabalho de jovens, né? A gente sabe que a Igreja Presbiteriana do Brasil, como igreja missionária, como igreja de missão, né, foi a segunda igreja a desembarcar aqui no Brasil, sendo a primeira igreja congregacional. Falo de evangelho de missão. Evangelho de missão, aqueles que vieram com o objetivo de fazer missão aqui, evangelizar. Então, a Igreja Presbiteriana,
é a segunda igreja a desembarcar no Brasil com esse propósito, né, em 1959. Mas de 1859. Mas de 1859 até 1930, veja aí que a gente tem aproximadamente aí 70 anos de igreja em que não se tem um registro de atividade de mocidade, né? Certamente tem mocidade, né, nesse período, mas não tinha uma ênfase com um trabalho específico para eles, nem ainda tinha alguma liderança jovem, né? E em 1930, ou melhor, na década de 30, nem foi nem 1930, mas foi exatamente em 1934 que foi que começou-se a registrar dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil movimentos de trabalho de jovens nas igrejas, né? E a gente vai ver aí que em vários locais do país tinham nomes diferentes para as sociedades de mocidade, né? A gente pôde encontrar grupos na história que tinham o nome de Sociedade de Jovens, tinha outros que tinham Sociedade de Heróis da Fé, tinha também Sociedade do Esforço Cristão. Então, começaram a se surgir os movimentos locais, né, nas igrejas, e esses movimentos começaram, de uma certa forma, a interagir uns com os outros, a ponto de, em 1936, a gente ter como data da organização da União de Mocidade Presbiteriana, né? Então, com esse nome, União de Mocidade Presbiteriana, a partir da reunião do Supremo Concílio de 1936, que foi realizado em julho, no mês de julho, aí se organizou a nossa UMP, né? Então, a nossa UMP, portanto, ela nasceu a partir da reunião da Igreja, do Supremo Concílio de 1936. Considerando aí 1936, quem for bom de matemática, né, até 2016, ela fez quantos anos? Ela fez 80, é isso? De 1936 até 2016, 80 anos. Então, nós estamos agora com 84 anos de organização da UMP. A nossa UMP é uma idosa. Eu tenho Né? menos, É o mas quê? meu laudo foi em comparação às festividades que a gente fez, mas eu sei que é bem mais. Não entendi. O meu A laudo que eu fiz, UMP? sim, sobre a idade da Ah, UMP, eu sei que ela é mais antiga, né? Mais antiga até do que a igreja da gente, a nossa mocidade. Ela é mais antiga do ah, que a igreja presbiteriana de Sucupira. Não de é isso? Sucupira, exatamente. Né? Quando a Muita Igreja Presbiteriana gente, de Sucupira começou, já existia a UMP. muita gente não sabe disso, né? Isso. Né? Então, a nossa UMP nacional, como podemos assim dizer, já é uma idosa. Né? Já está na terceira idade para lá. Né? 84 anos de organização. Muita história. E com 2 anos depois... Como? Muita história Não para entendi. contar. Sim. Muita Muita história para história. contar. Né? Com 2 anos depois, no Supremo Concílio que foi realizado lá em Fortaleza, em 1938, aí se organizou a Secretaria-Geral de Mocidade. Né? Essa secretaria que trabalhava com as mocidades espalhadas pelo país. Né? E as mocidades foram se organizando de tal maneira que em fevereiro de 1946 houve o primeiro Congresso Nacional de Mocidade. Né? Esse congresso foi realizado no Rio de Janeiro, fevereiro de 1946, e foi no IMPAR. O IMPAR é uma instituição chamada Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, e esse instituto ele lida com assistência a crianças e adolescentes. Então, na sede desse instituto, Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, que foi realizado em fevereiro de 1946, o primeiro Congresso Nacional de UMP. Né? O segundo Congresso Nacional de UMP foram 3 anos depois, em 1949, aqui no Recife. Né? A gente não tem detalhes a respeito disso, pelo menos
não dispomos das obras que está em nossas, que poderia estar nas nossas mãos, mas quem quiser depois ver com mais detalhes, algumas informações mais detalhadas, não vai ver a respeito desse segundo congresso realizado em Recife, tá certo? Mas vai ver o caminho das pedras, podemos assim dizer, tá certo? No site da UMP, tá certo? Quem for no site nacional da UMP, o mp.org.br, vai encontrar lá um link que diz assim, conheçam a nossa história. Né? Então você entra no link e você vai ver a respeito disso. E o interessante é a gente observar que a UMP, nesse primeiro congresso que foi realizado lá no INPA, no Instituto Presbiteriano Álvaro Reis, além de ter sido o primeiro evento a nível nacional, nesse congresso também foi organizada a Confederação de Mocidade Presbiteriana, CMP. E a Confederação de Mocidade Presbiteriana, organizada em 1946, ela seguiu funcionando até 1960. Ela trabalhou intensamente durante 14 anos, porém, por um problema entre a Confederação de Mocidade Presbiteriana e a direção da Igreja Presbiteriana do Brasil, problemas de relacionamento entre as duas instâncias, então, em 1960, a CMP foi extinta. Então, as UMPs ficaram apenas com a Secretaria-Geral. Né? Eu queria só tentar, infelizmente eu não fiz nenhuma ilustração e também não sei se nessa telinha de celular dá para a gente fazer. Mas a gente pode ter uma ideia de organização quando a gente para primeiro para observar a Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Algumas pessoas conseguem entender que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja conciliar, onde quem manda na igreja é o concílio da igreja. Né? Na igreja local, o concílio da igreja é o conselho, formado pelo pastor, que sempre é o presidente, tá certo? E os presbíteros. Então, o concílio é quem manda na igreja, é quem organiza a igreja, é quem administra a igreja. Há algumas atribuições específicas do pastor que compete apenas a ele, tá certo? Mas em termos de administração, de organização e de disciplina, o conselho tem esse poder, onde o seu presidente é o pastor, tá certo? O pastor ele não toma nenhuma decisão sem passar pelo conselho. E tendo essa ideia de estrutura governamental, a gente pode também visualizar que existem as instâncias maiores, como, por exemplo, o concílio que está acima do conselho da igreja é o presbitério. Acima do presbitério existe outro concílio chamado sínodo, e acima do sínodo tem o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é o concílio da Igreja Presbiteriana a nível nacional. Então temos Supremo Concílio a nível nacional, temos o sínodo que é regional, temos o presbitério que é menor, no nosso caso aqui, o Presbitério Centro de Pernambuco, nós temos 11 igrejas que vai de Areias, Jardim São Paulo, Caçote, com Boa Vista, até Bela Vista, em Moreno. Né? Dentro dessa região aí, nós temos 11 igrejas, 2 congregações presbiteriais, melhor, uma congregação presbiterial, a outra agora se tornou congregação do Barro, que é a congregação dos Carneiros. Então, temos uma congregação presbiterial e esse presbitério, ele, digamos assim, ele gerencia de forma organizacional os conselhos locais, né, os conselhos de cada igreja. Por que eu estou falando disso nesse tema de hoje, do Dia do Jovem Presbiteriano? É que, paralelamente, da mesma forma, existem as instâncias superiores dentro das sociedades internas. Então, na igreja local, o governo é do conselho, né, presidida pelo pastor. Dentro da igreja local, existem várias sociedades, dentre elas a UMP, que tem a sua diretoria. Né? Essa diretoria, ela, de fato, ela é subordinada ao conselho da igreja. Não é um órgão independente, como todas as outras sociedades, não se trata de um órgão independente,
é um órgão dentro da igreja local. E assim como nós temos no poder conciliar da igreja do Brasil, né, presbiteriana do Brasil, nós também temos dentro das sociedades internas. Então, a igreja local tem conselho, a sociedade interna tem diretoria. Acima do conselho da igreja tem o presbitério e existe a federação de mocidade. Acima da federação de mocidade, nós temos acima do presbitério, nós temos o sínodo, e dentro da organização de mocidade, nós temos a confederação sinodal. Acima do sino, nós temos o Supremo Concílio e temos a Confederação Nacional de Mocidade. Cada um dessas instâncias subordinado diretamente ao seu concílio imediato. E a ponte desse concílio com a sua instância referida são os secretários. No conselho, dentro da igreja, quem faz a ponte entre o conselho da igreja e a diretoria da OMP é o seu conselheiro. No nosso caso, o caso da Igreja Presbiteriana em Sucupira, o conselheiro sou eu. Então, eu sou o intermediário, podemos assim dizer, entre a diretoria, entre a UMP Sucupira e o conselho da igreja, né? Nós temos, a nível de presbitério, nós temos o secretário-geral, o secretário presbiterial, né? O secretário presbiterial, agora me falhou a memória, o secretário presbiterial, se eu não me engano, é o presbítero Jusabe Melo. Pode ser que eu tenha falhado aí. Pode ser que eu tenha falhado aí na informação, tá certo? Se alguém está assistindo souber, pode digitar aí que ajuda. Então, o Jusabe é o quê? É o que, Breno? Ele é. O Jusabe, se de fato é ele, porque agora Marlúcio botou a mão dizendo que sim, Edinha Busso disse que é isso mesmo. Então, o Jusabe, ele é a ponte, o secretário presbiterial da mocidade, ele é a ponte entre a federação, a diretoria da federação e o presbitério. A nível de sínodo, nós também temos isso, né? Não sei quem é o secretário sinodal, e existe um secretário nacional, né? Que liga a Confederação Nacional com o Supremo Concílio. Então, durante 14 anos, a CMP funcionou intensamente. A Confederação de Mocidade Presbiteriana funcionou intensamente, mas aí, em 1960, tiveram um problema, né? Existe uma obra aí produzida chamada Eu Faço Parte Dessa História. Esse livro foi escrito por 3 pessoas, Elerson Silva, Enos Moura e Mônica Moraes. Enos Moura foi pastor em nosso presbitério e também foi pastor aqui em Recife, foi professor do Seminário Presbiteriano do Norte aqui em Recife. Então, Enos Moura, a gente vê aí a grande presença da Igreja Presbiteriana Pernambucana nos trabalhos de mocidade, somente quando eu disse aí que em 1949 foi realizado o 2º Congresso Nacional aqui em Recife, né? Então, a Igreja Pernambucana tem uma presença muito forte no trabalho nacional. Então, esses 3 irmãos escreveram essa obra, eu faço parte dessa história. A editora é a Confederação Nacional de Mocidade e essa obra foi publicada em 2002. Né? Eu não observei o site, mas é provável que se a gente for lá no site a gente consiga adquirir o livro, se houver interesse, tá certo? Porque a mocidade tem um link lá para produtos, que eles vendem para alguns produtos relacionados à mocidade. Né? Então, provavelmente deve ter lá o livro, eu não parei para observar. Mas aí, esse livro conta o que foi que aconteceu nesse período, quando houve esse atrito, essa dificuldade de relacionamento entre a direção geral da igreja e a Confederação de Mocidade Presbiteriana. Então, ela foi extinta e aí passou-se 26 anos sem uma diretoria nacional. Apenas tinha o secretário-geral, que é essa ponte, né? Como eu falei para vocês, em cada nível tem a ponte, o conselheiro no local, secretário presbiterial, secretário sinodal, secretário-geral nacional. Né? Permaneceu apenas o secretário-geral,
Só que ele lidava não mais com uma confederação, ele lidava como a mocidade era antes de existir uma confederação, com as mocidades locais. E foram 26 anos, olha lá, qual a tua idade, Breno? 25. 25, né? A idade de Breno ainda é menor do que o tempo que a Mocidade Nacional ficou sem confederação. Foram 26 anos sem confederação nacional, né? Sem confederação de mocidade. E eles foram extintos. A confederação foi extinta em 1970, em 1960. 10 anos depois, houve... 10 anos não, na década de 70, melhor dizendo, houve várias tentativas, vários apelos pela volta da confederação. Mas eles chegaram a reorganizar em 1978 uma confederação, porém não teve sucesso, porque a estrutura que foi criada, onde eles tinham aí a presidência da estrutura era feita pelo secretário-geral, não era do jeito que funcionava a primeira organização, e acabou tendo o atrito, porque acabou não prosperando, porque não era do jeito que a Mocidade Nacional gostaria que fosse, né? Não era do jeito que eles trabalhavam, e aí gerou, não prosperou, né? Não prosperou aí essa confederação, justamente porque... Pode perguntar. Ela não funcionou por... Hã? Não entendi. Foi em 1978. 78. Então, ela não funcionou porque a estrutura que foi montada fazia com que o presidente fosse o próprio secretário-geral, e isso aí desagradou a mocidade da época, e aí acabou não prosperando, né? Então, ainda passaram-se mais uns anos, mas só em 1986, 8 anos depois, 1986, foi que foi novamente feita uma reorganização, e dessa vez ela passou a funcionar, a prosperar, a vingar, como a gente diz, porque ela passou a funcionar como ela é hoje, né? Hoje a gente tem uma diretoria nacional. Essa diretoria nacional responde ao secretário-geral, que presta relatório ao Supremo Concílio, né? Essa ponte aí que eu falei, tá certo? Então, a Confederação Nacional, ela existe, a atual existe desde 1986, né? E muita coisa aconteceu aí nesses anos todos, né? Agora, eu queria chamar a atenção para uma atividade ímpar. Não houve nenhuma outra atividade realizada da mesma forma, tá certo? Não há nenhuma referência a uma atividade como essa realizada dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil com os jovens, tá certo? É que em 1998 surgiu aí o projeto Tocha do Evangelho. Projeto Tocha do Evangelho. Antes de eu falar desse projeto, eu queria chamar a atenção para um PDF que a gente pode encontrar, chamado UMP Identidade. A gente pode encontrar esse PDF lá no site da UMP Nacional. E esse PDF, ele fala não só da história da UMP, como também dos seus símbolos, da bandeira, do logotipo. E todo mundo sabe que o logotipo da Mocidade é uma tocha, né? Tem uma tocha com uma estrela, a UMP escrito dentro, né? Como é que surgiu isso? Essa tocha, ela surgiu em 1944. O que foi que aconteceu em 1944? A Confederação Nacional de Mocidade, que era a antigo CMP, Confederação de Mocidade Presbiteriana, ela promoveu um concurso com o objetivo de estabelecer um símbolo oficial. E aí esse concurso era para que
jovens de todo o país enviassem seus trabalhos para escolher o símbolo. Então, diversos jovens no país todo participaram disso. E o símbolo campeão foi esse. Essa tocha com essa estrela, com a UMP. Esse símbolo foi elaborado por um jovem chamado Walter Reis Donald. Esse jovem é de Aracaju, Sergipe, mas eu estou falando de um jovem da década de 40. 1944, no concurso. Esse jovem veio a se tornar pastor presbiteriano, né? Reverendo Walter Reis, né? E foi ele o vencedor do concurso. Você também pode, dentro de um site que tem aqui, que depois eu posso até mostrar para vocês, chamado FEMOPS, eu acho que é alguma federação, tá? Não olhei direitinho, com exatidão, mas tem a foto aqui dele bem velhinho, né? Ele bem velhinho, mostrando o prêmio, né? A plaquinha da premiação, né? Já careca, cabelo branco, óculos, tá certo? Esse jovem que se tornou pastor foi o ganhador do concurso que trouxe para nós hoje esse emblema que nós temos aí da tocha com estrela. Então, isso aí é só para a gente complementar e falar um pouco dessa tocha, né? Como foi que a tocha originou-se. Mas aí a gente volta para o projeto Tocha do Evangelho. E esse projeto foi em 1998, quer dizer, 44 anos depois do emblema ter sido aprovado. Né? O Walter Reis ter ganho o concurso e a Confederação Nacional, a Igreja Presbiteriana, ter reconhecido a tocha com a estrela como logotipo da UMP no Brasil. Né? Então, 44 anos depois, aí teve o projeto Tocha do Evangelho. E esse projeto, partindo aí desse emblema, desse símbolo da Igreja Presbiteriana no Brasil, um outro jovem chamado Valdir Pereira de Oliveira, presidente sinodal leste de São Paulo, ele programou uma caminhada. Presta bem atenção, é bem interessante isso, viu? Programou uma caminhada em direção ao 13º Congresso Nacional. Que caminhada foi essa? Fica a dica grupo aí, de né? jovens... É o quê? Não. Vê só. Um grupo de jovens fez um trajeto de 3.000 quilômetros. Pastor, o que é 3.000 quilômetros? 3.000 quilômetros é nada mais, nada menos a distância de Rio de Janeiro para Recife. Então, esse grupo de jovens fizeram essa caminhada, conduzindo uma tocha do tamanho gigante. Uma equipe constante seguiu de ônibus ao longo da estrada. Jovens da OMPs e Federação se revezavam carregando essa tocha na mão. E eles vieram caminhando lá do Rio de Janeiro até chegar aqui em Recife para participar do Congresso Nacional, da abertura da solenidade do Congresso Nacional, que foi realizado aqui em Recife. Então, o projeto Tocha do Evangelho, eles fizeram a tocha, saíram se revezando um com outros, do Rio de Janeiro até chegar aqui. Eu não sei se isso é uma coisa fácil, eu acho que não é. Hã? Pode repetir, Breno. Foi uma referência, talvez, né? Uma referência às Olimpíadas, né? Pode ter sido uma referência às Olimpíadas, né? Se bem que em 1998 nós tivemos a Copa, né? Em 94 o Brasil foi tetra. Em 98 teve outra Copa que o Brasil não ganhou. Aí em 2002, se eu não me engano, o Brasil foi penta, né? Então as Olimpíadas seria aí no intervalo entre uma Copa e outra, né? Devemos ter tido Olimpíadas em 96 e uma Olimpíada em 2000. Mas como o Congresso era 98, podia ser que eles ainda tivessem, podemos assim dizer, influenciados pela Olimpíada de 96. E aí vieram do Rio de Janeiro para cá com a tocha se revezando até chegar no local onde foi feito o Congresso
e participarem do congresso aqui em Recife. Penso que não foi uma coisa fácil, porque em 98 a gente não tinha celular como se tem hoje. E em 98 eu trabalhei numa empresa, só quem tinha celular eram os diretores da empresa. Ninguém mais tinha, né? 98. Não tinha internet como se tem hoje. A internet era muito, né, limitada. Aí você imagina aí como é que foi sair do Rio de Janeiro, um grupo de jovens, né, com um ônibus dando suporte, né, caminhando de Rio de Janeiro até o Recife. Né? Então, acho que essa é a coisa mais inusitada. O histórico chama de atividade sui generis, porque não houve nenhuma outra atividade desse tipo a nível nacional. Essa foi a única atividade desse tipo. E aí nós temos aí esse projeto que ficou marcado aí na história da Mocidade Presbiteriana. Gente, o histórico, ele traz muito mais informações. Eu parei aqui em 1998, mas temos muito mais coisas a falar sobre de 98 para cá, principalmente porque com o advento da internet, a circulação de informações ainda ficou muito maior. Né? Então a gente tem muito mais detalhes, muito mais coisas para a gente resgatar a respeito da Mocidade Presbiteriana do Brasil. Mas eu queria chamar a atenção que a Mocidade Presbiteriana, depois que a Confederação Nacional foi reorganizada, a gente pôde observar que tamanho era a nossa UMP nacional. Né? Que tamanho era a UMP nacional? Em 1985, 10 anos antes desse projeto Tocha do Evangelho, a gente tem aqui no histórico que a Igreja Presbiteriana no Brasil tinha 23 confederações nacionais, quando foi reorganizada a Confederação Nacional. Assim que essa atual Confederação Nacional foi reorganizada, nós tínhamos 23 confederações sinodais organizadas, 90 federações presbiterianas e 2.000 UMPs locais, como a nossa. Né? Nós temos a UMP Sucupira, existiam dentro do Brasil 2.000 UMPs. Obviamente que isso foi em 95, e de lá para cá isso deve ter já multiplicado muito, né? Crescido muito. Né? E nós tínhamos 55 mil jovens sócios das UMPs. Né? Então eu queria só compartilhar um pouco com vocês aí do histórico. Há muita coisa para se falar e muita coisa para se comemorar, porque os jovens em nossas igrejas são uma das sociedades mais fortes que nós temos. Né? Não desmerecendo as outras, né? Mas é porque até pelas próprias circunstâncias em si e até pela própria cultura a gente pode entender por que isso acontece dessa maneira. Os adolescentes, eles são limitados porque eles são ainda dependentes dos pais, né? Então eles precisam muitas vezes do aval dos pais para participar de algum evento na igreja, né? Eles não têm autonomia sobre a sua própria vida. Diogo, né? Diogo do Barro, né? Eles não têm essa autonomia que a mocidade tem. Já os homens, e aí logo novamente eu vou repetir, vou frisar aqui, não é desmerecendo nenhuma outra sociedade, mas a gente tem pouco homem dentro da igreja. A gente pode observar que dentro das igrejas que nós temos, existe muito mais mulher do que homem. Homem tem uma dificuldade maior de se envolver na igreja. Né? E essa dificuldade também atinge a união masculina. Né? Obviamente que a gente não pode generalizar. A gente sabe que a nossa UPH é uma UPH diferenciada. Né? E eu espero que ela continue diferenciada mesmo depois da ida do nosso querido irmão presbítero Zé do Carmo. Mas é uma UPH Sucupira, é uma UPH diferenciada, uma UPH que ela é bem participativa dentro da igreja e até influencia outras UPHs. Mas, em geral,
os homens eles não têm tanto impulso no trabalho. Então, as sociedades que predominam dentro da igreja praticamente é a SAF e a UMP. Né? A SAF porque as mulheres, elas por si só, pela sua própria natureza, elas se envolvem, elas são muito empáticas umas com as outras e elas são dedicadas no trabalho. Novamente, eu friso aqui, não desmerecendo dos outros, não é que os homens não sejam dedicados, mas eu estou me referindo à característica das mulheres em si. Elas são solícitas, elas são dedicadas, elas são empáticas, elas se envolvem com o trabalho da igreja de tal forma que tem uma liderança. E junto com a liderança da SAF vem a UMP. A UMP, eles, motivados talvez pela SAF ou pela liderança da igreja, isso depende de cada igreja local, a UMP ela também desbanca, dentro da liderança da igreja, arregimentando os jovens, né, com trabalhos excelentes. Jovem tem adrenalina, jovem gosta de coisa que agite, não é verdade? Então, um projeto como esse que a gente viu aí, o projeto Tocha do Evangelho, imagina se esse negócio fosse feito hoje, né? Quantos, eu vou usar aqui um adjetivo sem querer denigrir, quantos jovens fogosos gostam... Ah, rapaz, o congresso vai ser aonde? Vamos inverter a situação. O congresso vai ser lá no Rio de Janeiro, vai sair uma caravana daqui andando para o Rio de Janeiro, eu vou, e sai aquele grupo, os não é verdade? Os jovens são assim, eles gostam desse tipo de coisa. Então, eles acabam também assumindo uma liderança muito importante dentro da igreja. Né? Então, nós precisamos dar valor a isso, resgatar essa história, resgatar essa motivação. Eu sei que tem alguns jovens que desaceleraram porque casaram, desaceleraram porque nasceu filho, e filho não deixa ir para a reunião da UMP, né? Filho não deixa ir para as comemorações. Como? Repete, Renata está ouvindo, né? Então, é complicado. Quando a gente é só, né, a gente tem a liberdade de ir e vir, né? E se tiver, onde for o evento que a mocidade realizar, os jovens vão em massa, né? Mas a gente precisa estar resgatando isso, não só para estar motivando os novos jovens, mas também para que aqueles jovens que já não são tão jovens, mas continuam com a cabeça jovem, né? E que já tem menininho pequenininho, possam também, no momento oportuno, participar, né? Quem é que não gosta de estar junto de pessoas jovens que são dinâmicas, que são desbravadoras, né? Pessoas que são empreendedoras e que fazem trabalhos excelentes dentro da igreja. É maravilhoso uma coisa dessa. Então, nós precisamos pegar essa história, resgatar essa história. A gente precisa se identificar com ela, fazer parte da nossa identidade e a gente movimentar a sociedade. Nós fomos chamados para estarmos reunidos em igreja na hora de adoração, mas fora do momento de adoração, fora do culto, nós somos chamados para ir para a sociedade, para o mundo. Então, esses jovens precisam sentir a motivação de ir atrás dos jovens que estão perdidos aí pelo mundo e fazer com que eles possam ouvir a voz do Evangelho, o projeto aí, Tocha do Evangelho, possam ouvir a Tocha do Evangelho, que é o emblema da nossa UMP, né? A União Presbiteriana, União Mocidade Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil, tá certo? Esse é um pouquinho do histórico, é só um pouquinho que eu queria compartilhar, tá certo? Não sei se ainda há mais coisa para falar, mas eu espero que tenha despertado aí para os irmãos, né? Os que estão participando, despertado aí nesse vídeo ao vivo que nós estamos fazendo, tá certo? E se hoje é o dia do jovem presbiteriano, eu queria fazer uma sugestão que eu não sei se dá certo. Uma sugestão, tá certo? É a gente poder cantar o hino da mocidade presbiteriana. Então,
eu passo a palavra para você e no momento que você achar que deve, você dirige aí. E eu agradeço aí pela paciência dos irmãos em terem me ouvido. Tá? Eu não sei se o que eu vou falar aqui vai ser uma vergonha para mim, mas eu não lembro da letra do nosso hino. Eu sei o comecinho, a não Não, ser que eu vá você está no pulando, eu vou celular, não é? pulando no celular. Você está no Oi? celular? Você está no Tô pelo celular, né? celular. Tô pelo celular. É? A Mas gente vamos pode arriscar? incrementar aqui. Deixa eu dar só uma puxadinha aqui, rapidinho. A gente pode incrementar aqui um som, tá certo? Pra gente Vamos lá. cantar junto. Eu não sei se você, na sua programação, você ia cantar agora, né? Mas Não, pode ficar à vontade. fica aí. Se você tiver alguma coisa para fazer antes de a gente cantar, a gente pode cantar, né? E a gente pode A gente cantar junto, né? da mocidade e depois a gente fala o moto. E o moto, exatamente, né? A gente precisa também aí do moto. Deixa eu ver aqui se ajuda a minha internet, tá certo? Alguém sabe aí do número do hino? 380 e... Ih, rapaz. 382. 382. Mocidade Presbiteriana. Ok? Então eu vou colocar aqui. Olha aí o resultado já. Olha o que o Diogo colocou aqui, ó. Breno, aprender o hino da mocidade, missão. Beleza, Diogo, deixa comigo. Rapaz, eu te coloquei numa saia justa, hein? Não, eu coloquei mereço. Na saia justa, presidente. É o quê? Eu mereço. Coloquei o presidente na saia justa, mas aí, tem Inário, Breno? Tenho, pastor. Mas não tá aqui comigo. Tá no celular. Tá no celular? Tá. Eita! Mas olha, infelizmente eu não sei projetar a tela aqui, tá certo? Mas aí a gente pode cantar juntos, né? Dá pra ouvir? Jovens do mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas. Sem Jesus, sem direção, não tememos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer a nosso mundo que a solução está na cruz. Como é uma gravação no YouTube, tem aquele intervalozinho para a terceira estrofe, né?
Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Amém! Glória a Deus! Eu tenho Esse certeza. hino é belíssimo. Eu ainda estou para ver um jovem que diga que não goste desse hino. Não é? Bem mais bonito Agora que eu o só da UPA, lamento por uma acaso. coisa. É o quê? Bem mais É o bonito quê, que o da Breno? UPA. Que a nossa conselheira na UPA não esteja ouvindo, viu? Eita, esqueci Olha, dela. Verdade. olha, eu só lamento que no refrão nós temos duas vozes, as vozes masculinas e a feminina. E aí não tínhamos nenhuma jovem aí para estar reforçando aqui no vídeo ao vivo a parte feminina, né? Quem sabe no outro momento a gente coloque uma jovem para dirigir o hino e ela enfatize a parte feminina, tá certo? E os homens que se virem, como a gente fez com elas agora. Não é verdade? Com certeza. Mas, Breno, esse é um momento especial, tá certo? Infelizmente, nós estamos enclausurados em isolamento social, mas precisamos agradecer a Deus por esse trabalho, assim como aqueles que vieram atrás da gente nesses últimos 84 anos ficaram na história. Nós também vamos deixar a nossa marca na história. De alguma forma, nós que estamos hoje aqui em 2020, vamos deixar a nossa marca na história e daqui a alguns anos alguém vai contar algum feito realizado pelas nossas mocidades. Que os nossos jovens sejam abençoados pelas referências, pelos testemunhos. Por falar em referência, eu queria depois estimular quem puder ler o PDF que fala da identidade, mostra o significado da tocha, tem até versículos bíblicos dando apoio a esse emblema da nossa UMP. Breno, como diz nosso irmão Roberto Nascimento, eu vou desligar aqui a matraca, porque senão passa direto. É com você. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Eu agradeço mais uma vez a presença do senhor, né, que veio fazer a nossa reflexão aqui em mais uma live. E não só pessoalmente agradecendo, mas em todo o nome da mocidade, da UMP. A gente agradece que o nosso Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu quero ressaltar aqui que as partes do hino da mocidade que eu mais sabia deu para cantar, né? Algumas não deu. A próxima vez, pastor, você me avisa, aí eu pego no violão. Mas é bom assim de vez em quando. A Ao igreja vivo, né? Sucupira não Quem gosta sabe de faz ao improviso, vivo. né? Com certeza. Vamos Vamos recitar o recitar o moto? moto, né? Vamos. Alegres, Alegres na esperança, fortes na fé, fortes na dedicados fé, no dedicados amor no e amor unidos no trabalho. e unidos no trabalho. Que Deus abençoe a Amém. mocidade de Sucupira, abençoe a nossa federação e que as mocidades da nossa federação elas possam se envolver cada vez mais. E agora, com a descoberta de muitos desses meios, nós possamos estar ainda mais unidos nos trabalhos da mocidade. Exatamente. É uma coisa que eu venho ressaltando com os meninos, com o pessoal da mocidade, é que mesmo depois que essa pandemia passe, a gente vai continuar com esses trabalhos. É um trabalho muito gratificante que a gente está fazendo. E é mais uma forma de a gente estar unido. Não é verdade? Exato. Então, Reverendo Fábio, eu queria convidar o senhor para fazer a oração de encerramento. Vamos lá, eu acho que tem poucos minutos, eu vou orar bem rapidinho, tá certo? Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor,
por esse momento aqui juntos, por cada um dos irmãos que participaram assistindo. Queremos, ó Pai, que cada um de nós, tanto o diácono Breno, presidente da UMP Sucupira, como eu, conselheiro da UMP, e como todos os irmãos que participaram aqui, e os próprios sócios, possamos, ó Pai, ser instrumento de influência para aqueles jovens que estão desmotivados, que nós possamos estar trazendo cada um deles, ó Pai, para debaixo da Tua graça, para Te servir, ó Pai, não pela nossa força, não pelo nosso querer, mas pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito nos faça instrumento, ó Pai, para anunciar o Evangelho de salvação do nosso Senhor Jesus através das nossas UMPs. Nós assim, ó Pai, te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez ao pastor e a todo mundo que assistiu. Um cheiro no coração e até a próxima. Domingo que vem, se Deus quiser, tem mais. Okay. Tchau, pastor. Valeu, Breno. Até mais.